11.4, os demais abusos que são sujeitos aos motoristas e motofretes para que não percam seus empregos. A ausência de transparência quanto às cobranças realizadas e a constante realização de promoções irregulares. Restou constatado que as plataformas de aplicativos estrategicamente estabelecem uma relação contratual, de forma que se isentam das responsabilizações, não reconhecendo relação de consumo e nem vínculo empregatício, oferecem corridas a usuários mediante contraprestação de valor para motoristas disponíveis. Esse valor é estabelecido pela empresa, bem como os descontos no repasse. Entretanto, é do motorista o ônus incorrido quando o passageiro não arca com o valor da corrida em dinheiro. Ocorre que o motorista de aplicativo, como prestador de serviço autônomo, não tem acesso ao valor bruto da corrida, sendo descontado um valor desconhecido, repassado já com o desconto determinados. Esses descontos não são descritos e nem fixos, o que não oferece transparência. Isso é o normal dos aplicativos, não tem transparência. E demonstra como um prestador de serviço autônomo está inscrito na organização produtiva alheia, estando completamente dependentes desta estruturação de trabalho, considerando que, conforme ficou demonstrado nesta CPI dos aplicativos, chegam a reter 60% deste valor. O preço desse transporte passa por alguns cálculos, levando em consideração um valor básico, acrescido da distância e ou quantidade de tempo. A tarifa dinâmica sofre alterações a qualquer tempo e a critério exclusivo somente dessas empresas. Ainda aplicativos como o 99 apresentam uma estimativa do valor que será recebido por corrida, o que pode variar consideravelmente, servindo de estratégia para o motorista, para que o motorista continue realizando mais corridas até alcançar o estipulado do dia. Escravatura, isso aí é escravatura contra eles. Mas o que se apurou é que há qualquer transparência. De outro lado também se apurou que, com o intuito de atrair mais motoristas para a sua plataforma e aumentar ainda mais o seu faturamento, as empresas realizam diversas promoções e premiações. A exemplo disso, tem-se a promoção criada pela plataforma Uber, denominado Campanha Indiquem e Ganhe, disponibilizada pela plataforma. Para a distribuição de premiações é necessário a chancela do órgão fiscalizador. Com o advento lei número 13.756 de 12 de dezembro de 2018, as emissões das autorizações e a fiscalização das atividades referentes à distribuição gratuita de prêmios, regidas pela Lei número 5.768/71, de 20 de dezembro de 71, e sorteio filantrópicos, regidos pela portaria CEAE número 88 de 28 de dezembro de 2000, são de competência da Secretaria de Avaliação e Planejamento, Energia e Loteria, SECAP, sucessora da Secretaria de Acompanhamento Econômico, o SEAI, CEFEL, Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria. Ainda a respeito da Lei 5.768, de 20 de novembro de 71, importante ressaltar que ela é a principal norma sobre a promoção comercial e é quem estabeleceu o marco legal sobre a distribuição gratuita de prêmios
Inclusive, o primeiro artigo já dispõe a distribuição gratuita de prêmios no título de propaganda, quanto efetuado mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada. Dependerá de prévia autorização do Ministério da Fazenda. Conforme o artigo 12 da Lei 5.778/71, aqueles que realizarem as distribuições gratuitas de prêmios previstos pelo artigo 1º, sem a devida autorização, são passíveis às seguintes penalidades: 1. Multa até 1% da soma de valores de bens prometidos como prêmios. 2. Proibição da realização de realizar tais promoções comerciais por até 2 anos. Dito isto, a empresa tem autonomia para criar promoções cujo objetivo é programar os motoristas para cumprirem metas de forma que promova a empresa, desde que proceda de acordo com a legislação aplicável. Ou seja, os aplicativos adoram descumprir a lei. Afinal, a regulamentação propicia a prestação de contas ao governo, a fim de assegurar a legalidade dessa forma e não manipulação de resultados. Além do mais, regulamenta estratégias de marketing e tem proteção contra fraudes. Verifica-se, contudo, que a Uber geralmente oferece promoções das quais não cumpre com ofertado, além de não haver transparência, vez que os resultados são noticiados sem o acompanhamento de um relatório que o fundamente. Além disso, curiosamente, a empresa Uber realiza promoções do serviço prestado pelo motorista, ou seja, faz promoções com valores que também são devidos aos prestadores de serviço, o que não se pode admitir. Daí se evidencia mais uma vez outro forte elemento, que o motorista não tem autonomia que a empresa alegam existir. Mais 2 horas, vocês ficarão livres, fica tranquilo. B. Abusidade do termo geral de serviços de transporte de tecnologia da OTTC, Uber do Brasil Tecnologia Limitada. O termo, em referência, datado de 4 de dezembro de 2022, trata-se de termo de adesão, imposto ao profissional. Portanto, não há escolha a questionar qualquer cláusula desconforme ou abusiva. Muito ao contrário disto, exige inclusive um botão que possibilita ao aderente simplesmente aceitar o contrato sem a sua leitura. Importante frisar também que a qual forçoso é o aceito do contrato, considerando a sua necessidade de aceite para a continuidade dos serviços. A OTTC tem realizado uma artimanha execrável. Quando o motorista está longe, ela envia o tempo para o aceite. Caso este não anua, não pode aceitar uma corrida que o leve para mais próximo de sua residência, que é uma prerrogativa que tem dentro da plataforma. Pois bem, os novos termos gerais dos serviços de tecnologia oferecido pela empresa Uber determina que a Uber é uma fornecedora de serviços de tecnologia e que não oferece serviços de transporte, não opera como transportadora, nem opera como agente para transporte de passageiros. Tampouco possui empregados que forneçam os referidos serviços. Portanto, a Uber será considerada exclusivamente como uma intermediária entre o cliente e o usuário. E, em nenhum momento, será considerada uma empresa que presta serviços de transporte ou
e ou que tenha empregados que prestam tais serviços, em clara tentativa de se isentar e se resguardar. Entretanto, não há dúvidas que intermediação é instrumento de plataforma, de tecnologia digital, o que já indica que este não é o serviço ofertado, mas o meio utilizado, questão inclusive que foi suscitada pelo auditor fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda, o senhor Marcelo Tanuri, na sessão realizada dia 7 de junho de 2022, referindo que a falta de regulamentação serve para fins de recolhimento fiscal, conforme exposto. É mais fácil para uma empresa dizer, eu sou uma empresa de tecnologia, do que dizer que pago alíquotas de tecnologia, que são alíquotas mais baratas. Vou dar um exemplo bem pequeno. Eu, enquanto professor, presto um serviço de educação, mas um desses serviços eu preciso rodar um programa de computador para gerar questões. Dá para dizer que eu presto serviços de tecnologia? Evidente que não. Caiu agora para 1h50, vocês fiquem tranquilos. O meu serviço de educação, ainda que eu use a tecnologia como meio de serviço prestado, não está conectado à minha atividade intrínseca, mas atividade intrínseca. Qual é o valor que entrego? O valor que essas empresas entregam? Nenhuma delas entregam valor de tecnologia. Entregariam valor de tecnologia se a vendessem software ou se licenciavam software. Das duas, uma presta serviço de transporte ou prestam serviço de intermediação. Se for interpretado que a relação entre a empresa dessas a maioria é uma relação trabalhista, então presta serviço de transporte. Nenhuma dessas empresas que esteve aqui presta de fato serviço de tecnologia. Ademais, as empresas registram por inúmeras vezes em seus termos uma falta de responsabilidade durante as corridas, seja em acidentes, assaltos, danos e ainda quando o passageiro não arca com o custo da corrida em espécie. Além disso, diz não ser responsável por qualquer bug, problema no financeiro do aplicativo. Depois de inúmeras críticas relacionadas à nomenclatura, o motorista parceiro, o novo termo traz agora a denominação cliente, o que na visão da CPI dos aplicativos não refere à realidade, não reflete a realidade, só servindo para reafirmar a intenção de se esquivar de suas responsabilidades. Além disso, o novo termo afronta a lei número 17596, de 12 de agosto de 2021, que dá aos motoristas o direito contraditório e ampla defesa em caso de banimento. A Uber, em sua cláusula 2.4 do artigo 5º, afirma que poderá banir o motorista sem justificativa, a seu livre critério, caso assim o queira. Cabe ao Ministério Público do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, assim, investigar e analisar as novas formas de trabalho impulsionadas pela tecnologia, abastecidas pela precarização. Sétimo, encaminhamentos. Diante de todo o exposto e das revelações realizadas pelo trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito,
que exclusivamente procurou esclarecer os fatos e apurar irregularidades e divergências, conclui-se pelos seguintes encaminhamentos aqui divididos de acordo com as especificidades de cada órgão público competente, aos quais deverão ser expedidos a respectivos ofícios acompanhados da íntegra do preste relatório e das recomendações que lhes cabem conforme segue. Primeiro, ao Congresso Nacional, esboçar nova regulamentação federal que contemple todos os aspectos elencados neste relatório. A Lei 13.640, sancionada em 2018 pelo presidente da República, Michel Temer, não conseguiu abarcar todas as questões perisclitantes que surgiram, neste contrário, da precarização do emprego e da ausência de contrapartidas das empresas junto à cidade e aos trabalhadores. Matérias recentes divulgadas pela imprensa brasileira revelam que, com a mudança de governo, há indicativos da disposição de discutir nova lei nesse sentido. 2. Ao Poder Executivo Municipal de São Paulo, 2A, sobre a necessidade de uma nova regulamentação na cidade. É conclusão desse relatório que as diversas tentativas de regulações do transporte individual privado remunerado, OTTC, mais variadas gestões municipais fracassaram sobre diversos aspectos, desde a tentativa de controle do cadastro e fiscalização dos carros e motoristas, assim como de questões tributárias relativas a empresas e aos cumprimentos de obrigações mínimas. O excesso de judicialização, é aí que entra o dinheiro dos advogados, impediu o poder público em sua tentativa de regular serviço prestado, o que impõe a elaboração de uma regulamentação mais consolidada que não deixe lacunas, tampouco espaços para interpretações. Diante disto, é consenso da presente comissão a necessidade de se discutir, no âmbito do município da cidade de São Paulo, uma nova regulamentação que contemple a revisão da política de credenciamento das operadoras de tecnologia e transportes credenciados, OTTC, com a inclusão da obrigatoriedade do encaminhamento da lista de cadastros ativos da cidade de São Paulo. A inspeção veicular e vistoria anual obrigatório dos carros cadastrados no sistema para transporte com a segurança de passageiros. A fixação temporária do número de novos cadastros de condutores na cidade de São Paulo, até que seja concluído o estudo de uso do viário, para que se tenha clareza sobre o equilíbrio do uso intensivo da malha urbana. A cidade de Nova York adotou a política semelhante até que fosse definida a nova regulação. O controle e identificação do número de carros circulando em determinados períodos, instituir manual de procedimentos fiscalizatórios para os motoristas vinculados a plataformas com responsabilidade solidária das operadoras conforme a infração cometida, a fixação de regras que impõem aos carros idade veicular para circulação no sistema de, no máximo 10 anos, a exemplo do modelo de táxis, alternativa para conferir maior segurança aos usuários e aplicativos, sejam prestados de serviços e de consumidores.
a fixação de regras para impor a empresas o dever de possuir a sede fiscal na cidade de São Paulo, pelo serviço com a devida contribuição tributária através do pagamento de imposto sobre serviço. Até agora, a Uber não está na cidade de São Paulo. Até agora, ela não cumpriu a palavra. Regulamentação pioneira para a fixação de regras quanto ao serviço motofrete, dando atualmente a cidade de São Paulo não dispõe de nenhuma normatização específica para esse modelo de atividade remunerada. Regulamentação para outros micromodais, como bicicletas e patinetes, que inclusive realizam atividades remuneradas na cidade por meio do transporte de mercadorias ou de comidas. Fixação de regras que prevejam que toda a arrecadação de recursos aos cofres públicos, quanto à utilização do viário pelos aplicativos, com base em previsão orçamentária, seja prioritariamente, eu estou enxergando muito bem, reinvestida em obras de mobilidade urbana, como a construção de novas faixas, corredores de ônibus e outras obras de infraestrutura, de forma que a compensar eventuais danos ao erário com a queda na arrecadação do transporte público, ônibus, CPTM, metrô. Elaboração de estudos e fixação de regras quanto aos impactos das OTTCs de transporte, especialmente na modalidade compartilhada, no sistema de transporte público coletivo. Criar mecanismos de compensação financeira ao serviço de transporte público individual, remunerado, como fonte especial de receita, a exemplo pela autorização de exploração de publicidade externa desses veículos, fixação de controle de horas trabalhadas dos motoristas vinculados às OTTCs de transporte, haja vista que, conforme relatório de corridas enviadas a esta comissão, foram constatadas jornadas exaustivas e extenuantes de trabalho. 2B. Providências a serem adotadas pela municipalidade quanto ao modelo tributário proposto a outras implicações. Aumento dos valores do quilômetro rodado, atualmente fixados em 12 centavos. Ou seja, não consegue comprar um pãozinho de anteontem. Tendo uma vista que a atualização dos valores propostos pela resolução número 30 foi considerado insuficiente por esta comissão, pois após 6 anos não houve qualquer reajuste. Contratação de auditoria especializada pela Prefeitura da cidade de São Paulo para verificar as inconsistências encontradas por esta CPI, no que diz respeito ao pagamento dos quilômetros rodados, substituindo-se o modelo autodeclaratório por homologação de algoritmos. Criação de um sistema eficiente para monitoramento constante dos pagamentos enviados à Secretaria da Fazenda. A Prefeitura de São Paulo, por meio da integração entre secretarias, deve buscar ainda a formulação de um conjunto de políticas públicas mais incisivas, voltadas à instalação e manutenção dessas empresas da cidade, de modo que cumpram com suas obrigações a manutenção dessas empresas na cidade, de modo que cumpram com suas obrigações tributárias a exercer suas atividades com maior segurança aos seus usuários. 2C. Demais providências
e recomendações ao município de São Paulo sobre outros aspectos. Recomendar que sejam exigidas das OTTCs os dados previstos na legislação em vigor e que confira o tratamento adequado às tais informações a fim de que eles sejam integrados a políticas públicas voltadas ao planejamento e desenvolvimento, especificamente nas ações de mobilidade e trânsito. Implementar estudos de viabilidade, de elaboração de implementação de imposto de quilômetro rodado, como compensação do uso do viário pelas OTTCs, que exercem atividade de entrega de mercadorias. Realizar estudo de uso intensivo do viário urbano, paulistano e a utilização de toda a sua infraestrutura. O estudo deve contemplar ainda aspectos da queda de número de passageiros do transporte público e a incidência direta sobre a oferta de serviço oferecida a empresas de aplicativos. Considerar a investigação e conclusões alcançadas dos trabalhos desta CPI quanto aos impactos nas atividades desenvolvidas pelas OTTCs sejam levados em consideração nos estudos de desenvolvimento urbano municipal, incluindo possível e cabível alterações já na revisão do plano diretor estratégico. Analisar as conclusões e documentos produzidos pela CPI dos aplicativos para as autoridades municipais de saúde façam aprofundamento das questões relativas às condições de trabalhos dos trabalhadores de OTTCs e promovam a colaboração de políticas públicas de atenção nesse aspecto. Adotar o modelo licitatório para a contratação de serviços de transporte e de deslocamento de servidores públicos, considerando como exigência indispensável que as empresas possuam sede fiscal na cidade de São Paulo. Uber, vocês estão fora de São Paulo ainda. Adotar medidas mais efetivas para que o Conselho Municipal de Uso do Viário, CEMUV, seja melhor estruturada, podendo assim agir em forma mais eficiente e abrangente. Determinar que sejam fixados ao menos 2 cadeiras permanentes para membros da Comissão de Trânsito e Transporte da Câmara Municipal, junto ao Conselho Municipal de Uso do Viário, CEMUV, com nomes renováveis por indicação de cada 2 anos. Promover a criação da plataforma de georreferenciamento, com cruzamento de dados para monitoramento do trânsito em tempo real. Ampliação do rol de empresas obrigadas ao pagamento de preço público e contrapartida pelo uso intensivo do viário urbano, como iFood, Rappi, Mercado Livre e similares. 3. Ao Ministério Público Estadual apurar ao âmbito, isso porque é uma CPI vazia, vocês estão vendo tudo, apurar ao âmbito do procedimento número 66.065.000.894/2022, em trâmite perante a 3ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, as irregularidades identificadas pela CPI dos aplicativos, quanto ao pagamento de contrapartida pelo uso intensivo do viário municipal, como a propositura da competente ação de ressarcimento aos cofres públicos dos valores identificados como devidos. Analisar a conduta da empresa Uber e 99 e de seus representantes legais quanto a possível cometimento de crime de evasão fiscal
no ato de alterar a sede das empresas, visando equivar-se da responsabilidade do pagamento de ISS ao município de São Paulo e apurar eventual ressarcimento dos valores que deixam de ser arrecadados. Para quem não sabe, São Paulo cobra 5, Osasco deve cobrar 1 ou 0 deles hoje. Analisar a questão apontadas pela CPI dos aplicativos, quanto às fraudes ocorridas contra os consumidores em métodos de pagamento pela entrega de mercadorias. Apurar se as OTTCs que têm por atividade o transporte de passageiros têm adotado todas as providências e tecnologias possíveis para conferir aos motoristas e usuários finais os melhores padrões de segurança nas corridas geradas pela plataforma por elas. 4. Ao Ministério Público Federal do Trabalho, apurar o método de trabalho desenvolvido pelas OTTCs em relação aos seus trabalhadores, vinculados a elas, seja motoristas, motofretistas, entregadores e qualquer outra maneira a fim de identificar o descumprimento da legislação trabalhista em razão da recusa das empresas em reconhecer a relação do trabalho. Analisar as conclusões dessa CPI sobre as condições de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores vinculados ao TTCs, para que sejam apuradas os fatos no âmbito de sua competência. 5. Ao Ministério do Trabalho e Previdência, tomar conhecimento das conclusões alcançadas pela CPI dos aplicativos e analisar a possibilidade de criação de um regime legal intermediário para garantir seguridade social dos trabalhadores vinculados ao TTCs. 6. As empresas de aplicativos, definir a política de aplicação de taxas cobradas em corridas com maior clareza para seus motoristas e motofretistas, haja visto a grande discrepância demonstrada neste relatório. Tais políticas deverão prezar pela transparência na prestação de contas de formas de cobrança, fato que os aplicativos não demonstram absolutamente nada. Definir políticas eficientes de segurança com a fixação de normas e procedimentos rígidos que mitiguem ao máximo cadastros fraudulentos, a prática de violências e crimes ao decorrer da utilização do aplicativo, seja pelos profissionais ou pelos consumidores, bem como reduz os riscos de invasões nos respectivos sistemas, modo a colocar seus usuários em riscos e prejuízos. Colocar em prática campanhas internas que visam evitar as ondas de cancelamento de corridas realizadas por motoristas. Adotar imediatamente rigorosas medidas que visem corrigir as discrepâncias e inconsistências apontadas e comprovadas pela CPI dos aplicativos, que muitas vezes são identificados entre valores estimados nas corridas, na tela do app, na hora do cliente solicitar a corrida, e os valores registrados ao final da corrida com estimativas sempre acima dos valores finais. Criar canais mais eficientes para reclamações dos usuários, inclusive com disponibilidade de central de atendimento telefônico. Eu não sei para que serve um 46, que custa 200, 300 milhões ano. Criar canais mais efetivos para reclamações dos usuários, inclusive disponibilidade de central de atendimento telefônico, atualmente inexistentes, vez que via dos chats e e-mails se demonstram absolutamente ineficientes e não conferem resultados esperados. Realizar campanhas internas, externas, que buscam combater práticas
criminais, sobretudo de abuso e assédio, compartilhando amplamente nas mídias e redes sociais os canais de reclamação ou denúncias destinadas a tais eventos inaceitáveis. Providenciar a contratação de seguro transporte dos passageiros com cobertura em caso de acidentes. Fixar critérios mais efetivos para o processo de cancelamento de corridas ou entregas, com a revisão das taxas de cancelamento e definição de regras e valores mais adequados para tais hipóteses, para evitar a possibilidade de fraudes e má-fé. No caso da empresa 99, discrepâncias apontadas e comprovadas pela CPI dos aplicativos mostram inconsistências entre os valores estimados nas corridas de táxis e na tela do app, na hora do cliente solicitar a corrida, aos valores registrados ao final da corrida, ao taxímetro, com a estimativa sempre acima dos valores finais. O colegiado pede a correção urgente dessas discrepâncias. Sétimo e último, órgãos de defesa do consumidor, IDEC e PROCON, recomenda-se atuação mais efetiva e direta e incisiva do PROCON, no que diz respeito à sua atuação na cidade de São Paulo, haja vista que outras capitais brasileiras aplicam diversas contundentes penalidades das empresas por má atuação em suas condutas. Criação de canais diretos de atendimento para reclamações dos usuários, principalmente com cobranças indevidas, que sejam especializadas e específicos para os aplicativos em que estão dadas as suas peculiaridades. Diante de medidas cabíveis, buscar a melhor solução possível para a política das taxas de cancelamento de aplicativos em corridas. Inciso 8, anexos. Já está feito, então. Estamos encerrando, então, o relatório final, as conclusões, e dizendo que nós estamos criticando, nós estamos mostrando, mas também nós estamos dando as soluções. Essa é uma conclusão para que nós tenhamos uma cidade melhor, uma cidade regrada, aonde esses que usam a malha viária paguem por usar esta malha viária. Não os motoristas e motofretistas, mas esses gigantes que dominam o planeta. Obrigado a todos e me perdoe pelo tempo que ficamos aqui lendo o relatório final. Obrigado a todos.